A gente está falando aqui de Alzheimer, mas poderia ser outra demência, como a Cirilda falou, poderia ser uma outra patologia, uma outra Esquizofrenia, já comorbidade. pensou? Oi? Esquizofrenia. Gente, pelo Já amor. Eu pensou tenho esquizofrenia? alunos Já filhos pensou? esquizofrênicos. Gente, pelo amor. Então, a prioridade é como é que está a minha casa, como é que está o meu eu, né? Eu estou bem comigo, eu estou fazendo o arroz com feijão. Qual é o arroz com feijão? É uma tríade muito simples. Eu estou fazendo uma boa alimentação? Eu estou dormindo bem? Eu estou fazendo exercício físico? Eu estou cultuando o meu Deus? E o seu Deus pode ser qualquer Deus, tá, gente? Pode ser os deuses, o Deus ou nenhum Deus, né? Não sei, às vezes você é agnóstico, não importa. Eu estou praticando a minha espiritualidade, a minha relação com o bem, né? Para o coletivo. Porque quem não acredita em Deus, gente, acredita no bem. Alguma coisa acredita. Entendeu? Verdade. Então, assim, tá fazendo arroz com feijão bem feito? Porque senão você vai chegar exaurida já no plantão. E o que esse idoso vai ter de você? Fala pra mim. O que ele merece e o que ele vai ter de você, já que todos nós somos energia. A gente precisa começar a elaborar isso, né, Cileuda? Exatamente. Ó, gente, tem muita gente comentando, muita gente entrando. Depois nós vamos ler cada comentário e responder as perguntas. Vão deixando aí, tá? Vamos compartilhar com mais pessoas. Eu tô vendo que tem alunos aqui, tanto da Dani como minhas. Então, assim, uma coisa que eu ensino bastante lá na minha especialização é o seguinte: olha só. Nós somos a cuidadora. Nós não temos Alzheimer, porque é a especialização de Alzheimer. Quem tem Alzheimer é o idoso. Quando nós chegar na casa do idoso, epa, o que ele fizer, ele tem uma demência, tem um declínio, ele está ali demenciado, que é a causa do Alzheimer, então eu não tenho. Então eu já preciso saber como é que eu vou fazer para levar leveza e qualidade. Ótimo. Mas se eu estou tão mal psicologicamente, tão sobrecarregada emocionalmente, carregando o mundo nas costas, o que é que eu vou fazer ali naquela situação? Eu vou vou brigar com o idoso, vou bater de frente com ele, vou sair até um tapa, se for o caso dele, de me empurrar, de me agredir. Se eu não estiver bem, gente, um momento de surto para acontecer, a gente vê muito. E o que é isso? É emocional. Ah, os jornais falam que teve um surto psicológico, não é assim? Fulano agrediu ciclano porque teve um surto psicológico. E isso na nossa vida, cuidando, gente, de um idoso com Alzheimer que passa por várias fases na vida, principalmente tem que ter idoso que vive as 4 fases num dia só, é não estalar de dedo. Por isso que eu sempre falo, respira fundo, busca voltar ali para o seu propósito de estar ali cuidando daquele idoso. E hoje, Dani, eu percebo, eu estou no bastidor de cuidadora, e o que eu percebo muito é que as cuidadoras hoje, boa parte, não estão preparadas realmente psicologicamente no sentido de que, olha, eu vou para aquele plantão, eu vou desenvolver ali o que eu prometi, o meu fazer profissional da melhor forma, entendendo, sendo a protagonista ali daquele dia. E ali, quando chega lá, às vezes, principalmente com esse universo aqui de internet, com celular, fica boa parte do tempo no celular e o idoso vai lá e faz as necessidades dele, se suja e cai e derrama água na roupa. E a cuidadora, tipo assim, né? Aí, se o familiar ou alguém da equipe chegar para falar com esse cuidador, chamar a atenção, pronto, já é motivo do cuidador surtar. Achar que não, ninguém tem que chamar a atenção dele. Ninguém tem que deixar ele levar a vida de qualquer jeito. Gente, não é assim. Nós trabalhamos em equipe, nós estamos ali numa família para proporcionar leveza e qualidade de vida. Então, isso também é saúde mental. Você está preparado para ajustar horário, se for o caso, para chamar sua atenção em alguma coisa que você esqueceu? Eu estou disponível, eu estou aberta para essas coisas. Então, nós temos que ter um entendimento de que nós precisamos melhorar a cada dia, né? Que para isso alguém venha dizer, olha, Silvia, aconteceu isso, vamos tentar melhorar nesse sentido? Eu não vou ficar magoada, eu não vou surtar, não vou achar que ninguém quer ser melhor que eu. Por quê? Porque eu tenho o meu entendimento de que quando se é conversado algo que está deixando você perturbada ou a mim perturbada, nós temos que sentar e conversar. Mas boa parte das cuidadoras não estão psicologicamente preparadas para essa conversa diária, sabe? Para melhorar essa situação. Eu não sei as suas alunas se você tem queixa nesse sentido, você faz bastante lives, mas uma das coisas que eu visualizo bastante, Dani, é isso. É a falta desse preparo mesmo para estar nessa dinâmica, nessa rotatividade de melhorar, de conversar, de aceitar que o outro fale, ó, vamos fazer diferente isso aqui? E aí, no primeiro momento, ela surta, eu não quero mais, vou embora e sai e acabou. Então, assim, tem essa descompensação aí que não está sabendo administrar aí esse emocional. Isso atrapalha bastante no plano de cuidado do idoso, que a gente faz com tanto sofrimento, né, com tanto carinho. Sim, você tocou em pontos que eu até anotei aqui para não esquecer de pontuar. O primeiro ponto que você tocou, que é muito importante. Pessoas estão reativas, e não são só as cuidadoras, não. As pessoas, no geral, estão reativas, elas não sabem mais ouvir. Ou seja, antes da pessoa acabar de falar, completar o raciocínio dela, eu já estou me defendendo. Isso é uma questão, tá?
Então, com relação às cuidadoras em específico, existe um conta-gota. E o cuidar é um eterno conta-gota. E aquilo vai pingando. Você vai dando cuidados, e aquilo vai sendo estressante, e vai contando gota. E conta-gota. E tem uma hora que, às vezes, ela reage de uma maneira mais explosiva, porque esse conta-gota já derramou o copo transbordou, né? Você acabou de me falar assim, Dani, cheguei em casa, conversei com meu esposo. Que bom que você tem com o esposo para conversar, porque tem gente que não alerta a rede de apoio. Tem gente que nem tem rede de apoio, que não faz a própria rede de apoio, porque ela precisa ter um canal onde extravasar e ter com quem conversar sobre coisas do trabalho dela e que sabe que essa pessoa que ouvir vai compreender, porque ou vive a mesma realidade ou conhece ela muito bem, até mais, até às vezes melhor do que ela mesma, tá? Então a pessoa espera chegar nesse conta-gota que transbordou, né? Então ela começa muito bem, ela vai indo, não vai observando as próprias emoções e não tendo essa rede de apoio para poder extravasar. E aí, uma hora, transborda, né? Então, primeira coisa seria, emocionalmente falando, nós como seres humanos, a gente precisa ter esse lugar neutro, ter esse lugar, principalmente um lugar terapêutico, se possível, tá, gente? Porque um lugar terapêutico, onde você tá com uma profissional que vai servir de reflexo para você, pode ser uma terapeuta, uma psicóloga, algum lugar neutro onde você pode jogar, vou falar palavrão aqui, tá? Jogar merda no ventilador, que sabe que não vai ser julgada, tá? Isso é muito importante. E essa é a primeira coisa que você pode fazer por você. E essa questão que você está falando está sendo um problema, porque eu trabalhando em parceria com a MEI, a gestora da empresa pediu para eu conversar com algumas, em específico, sobre o uso do celular, sobre essa reatividade, sobre a forma que trata o familiar, sobre a forma que se comporta dentro dos plantões. E eu, como gerontóloga, falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou conversar com essas meninas, né? E aí eu já estou na 5ª turma da MEI de Inteligência Emocional e a gente vem observando um padrão, né? Essa questão que você está pontuando é uma questão muito, muito importante, porque elas acabam sendo dispensadas da empresa, não porque elas são ruins tecnicamente. Olha que importante, né? Tecnicamente, elas são maravilhosas, elas cumprem, elas sabem trocar uma fralda muito bem, elas sabem dar um banho muito bom, elas sabem cumprir o roteiro do plano de cuidados. Elas sabem dar o check, elas conseguem ali fazer o dia a dia evoluir. Mas o comportamental está atrapalhando. E se o comportamental está atrapalhando, tem uma coisa que isso me diz. Elas não estão olhando para elas. Elas não estão olhando para dentro. E o meu convite na internet sempre foi para que elas olhassem para si, para que elas olhassem para dentro. Só que a maioria não quer esse convite, porque olhar para dentro dói. Olhar para dentro, gente, é você enxergar sua própria sombra, que você não é aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E para que alguma coisa comece a mudar, eu preciso fazer esse convite a ela. Muito poucas pessoas aceitam o meu convite, né? Não é à toa que uma pessoa para comprar de mim, uma cuidadora para comprar de mim, Cileuda, para ela realmente ali passar o cartão ou pagar o Pix, o boleto, seja lá o que for, ela já assistiu 4 lançamentos meus e depois que ela entra, ela fala assim: poxa, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha comprado antes. Porque ela fica reticente a olhar para si, a ter esse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E agora tem um problema que você acabou de falar, o uso do celular, que é mais um comportamental que está atrapalhando os plantões. E a desenvoltura dela nos plantões e o relacionamento dela com as empresas e com os familiares. Porque já tem pesquisa dizendo que o celular é como se fosse uma extensão do nosso braço. A gente não solta mais ele. Muito mal a gente solta ele para dormir. E elas reagem dizendo assim, ó, mas eu tenho família, o meu filho tá não sei o quê, a minha mãe está doente. E ela fala dos problemas dela. Só que o familiar fala, e aí, o que eu tenho a ver com isso? A empresa fala, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Né? E elas vêm chorar para mim e falar, eles não me consideraram, eles não querem saber do que eu tô passando. Gente, ninguém quer saber do que você tá passando, me desculpa. Você tá ali como profissional. E o mínimo que eles querem, vocês ainda querem o obrigado, sendo pagas para fazer o que estão fazendo, vocês querem o obrigado, vocês querem tapinha nas costas, vocês querem valorização. Ok, isso tudo é válido. Mas não vamos deixar de lado a relação profissional. Você precisa entregar. Entregar resultado. Danilo, como é que é entregar resultado? Como é que é produtividade de cuidadora? É você simplesmente continuar fazendo o que você sabe muito bem, que é a parte técnica, aliado, ó, a uma escutatória muito apurada, a uma
a entender a dor do cliente, a saber da necessidade do assistido. E para isso você não pode estar voltada com a sua atenção para outro lugar. Então, quando você sair de casa, deixa a cama arrumada. Deixa seu filho com uma pessoa que você está pagando ali para olhar ele. Arruma já, engendra a creche. Gente, eu sou mãe solo. Eu tô falando de um lugar que eu me virava nos 30 também, né? Trabalhava preocupada? Trabalhava preocupada. Mas assim, antes de sair, eu já deixava tudo engendrado. Porque senão meu paciente não ia ter a minha qualidade de serviço 100%. E te digo mais, Sileuda, nós somos mulheres. E como mulheres, passamos por TPM, se se você não tiver chegado na menopausa. Porque já tem cuidadoras, né, mais velhas, eu já atendi aqui, cuidadoras de 60 anos, 55 anos. Se você não tiver chegado na menopausa, na TPM, esse teu emocional vai estar né, no mínimo estremecido. Ai, Danilo, mas eu não tenho TPM. Alguma coisinha você tem. Então, nesses períodos, atenção redobrada. Então, saiba da sua natureza, saiba de você. O primeiro passo, Sileuda, autoconhecimento. É isso mesmo, Dani, você falou tudo agora. Se nós tivermos esse autoconhecimento, através do autoconhecimento, nós conseguimos ter o controle. Eu sempre falo, gente, tenha um controle. Tenha um controle da sua vida, o controle das suas emoções, o controle do seu idoso, do seu direcionamento naquela residência, o controle do seu plantão. A melhor coisa, por quê? Não tá, eu não estou falando que nós vamos ter o controle todos os dias e sempre, mas nós tendo controle, para nós nos desequilibrar, é mais difícil. Se você não tem o controle de nada, como é que você vai prestar um serviço em excelência e se cuidar? Eu sempre falo, gente, nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Então, para nós cuidar bem, nós precisamos estar bem. E para nós estar bem, olha, são muitas áreas que nós precisamos cuidar do nosso emocional, sim. Do nosso físico, como a Dani já pontuou. Do nosso lado romântico, seja casamento, namorado, filhos, famílias. Gente, eu sempre falo, cuidadora, tira um fim de semana, vai pra praia, coloca o pé na areia, sabe? Não se importa com mais nada, mas volta com as energias renovadas. Viaja uma vez por ano, você trabalha para isso. Não vai morrer de trabalhar e ainda adoecer. E quem vai cuidar de você?